Ao Rio de Janeiro, agora para acompanharmos ao vivo os desdobramentos da mega operação no Complexo do Alemão e da Penha. Vamos conferir. Nessa operação, e repito, as nossas polícias sozinhas é uma operação maior do que a de 2010 e, infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje e estão fazendo a maior operação da história do Rio de Janeiro. No momento onde o delegado-geral da Polícia Civil, Felipe Cury, vai interrompendo a declaração do governador Cláudio Castro, dando alguma informação relevante ao que tudo indica. Vamos ouvir. E outro, Belão. Acabou de ser preso ali do Chapadão, né? Estava na guerra do Chapadão. Do Guaporé, de Tungo, e estava puxando a guerra lá no Chapadão de anteontem. Enfim, é o que estava no Chapadão anteontem, de domingo para segunda, na pedreira lá, acabou de ser preso agora. A gente ainda pode ter outras lideranças presas ou até neutralizadas, mas não é agora a hora de fazer essa contabilidade, porque os nossos bravos policiais estão lá no meio do confronto e eles têm que proteger a vida e proteger a sociedade. Então, mais tarde, a gente vai vir passando aí sim todos os dados, com toda a transparência. Tinham ambulâncias no local, todas as regras da DPF foram cumpridas, inclusive com participação direta do Ministério Público. Acabei de falar com o Procurador-Geral de Justiça, que está em Brasília, mas está acompanhando tudo de perto, também já estava sabendo de grande parte dos dados. E vários mandados cumpridos, pelo menos 30 de outros estados, mostrando que a gente ainda tem uma herança maldita dessa DPF e que ela está sendo combatida com muita firmeza e muita coragem por parte das nossas forças de segurança. Acho que para o que a gente tem agora é isso, e abrir para perguntas, já pedindo desculpas para caso não possa responder alguma. Caso eu não possa responder, guardem a pergunta, que mais tarde os secretários, ao fim da operação, responderão todas sem o menor problema. Acho que eu não puder responder agora é simplesmente por proteção à operação que ainda está acontecendo agora. Peço desculpa, mas é fundamental para os nossos policiais. E, repito, guardem a pergunta, que mais tarde elas serão respondidas caso eu não possa responder agora. Igor, por favor. João Vitor. Senador, antes de tudo, queria pedir um pouco mais de detalhes sobre a prisão desse Belão. Onde foi? Foi na Não tem como dar isso agora, João. Me perdoe. Tem a ver com a operação de hoje. Tá. E a outra coisa que eu gostaria de ver com o senhor é a confirmação de número de mortos, até de policiais baleados, feridos, e policiais mortos nessa operação. O senhor pode divulgar para a gente? Não posso. Propositalmente eu não divulguei. Como eu falei, a gente está agora ao vivo em muitos de vocês e criminosos podem estar vendo isso, mas mais tarde, João, a gente promete, eu vou dar todo o balanço, e aí você pode, guarda a pergunta que será respondida, como a gente sempre responde tudo, só infelizmente não é o momento agora. Então eu vou fazer uma outra pergunta. Fica à vontade. Hoje tem a história de que os policiais foram atacados por drones que foram para cima deles. Eu queria saber, assim, primeiro, qual foi a reação de vocês, do senhor, ao verem esse tipo de reação da chegada da polícia, e queria saber se, assim, ontem a Cláudia Moraes falou durante a operação no Chapadão que a gente já tinha cedido alguma coisa nessa linha do poder do Estado de combater isso. Eu gostaria de saber do senhor, assim, nesse momento... Desculpa, eu não entendi. Tinha cedido em que... Eu vou pegar a aspa correta aqui pro senhor. Mas excedido? Excedido, porque ela disse à CBN ontem... Vou abrir aqui o jornal, então, se fora de contexto. Eu vou ver pro senhor aqui, certinho. Ontem, durante aquela operação do Chapadão, ela disse na CBN o seguinte: não interprete mal minha fala. A Polícia Militar, as forças de segurança vêm trabalhando muito duramente. A gente vem trabalhando todos os dias. O que eu estou deixando muito claro é que essa situação que estamos enfrentando nessa região
principalmente nesse confronto de facções criminosas, excede a capacidade do Estado do Rio de Janeiro. Queria saber se hoje a gente está vivendo mais um episódio disso, de ter excedido a capacidade do Estado de combater os bandidos. Acho que o que a Cláudia quis falar, e vamos deixar uma coisa muito clara, essa operação de hoje tem muito pouco a ver com segurança pública. Ela é uma operação de defesa, é um estado de defesa. O que a Cláudia quis falar, e aí eu concordo com a fala dela, é que essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder, exceder inclusive as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração, e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou, e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa Coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra, e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. E o senhor pretende chamar as Forças Armadas, governador? Já que o senhor está falando que está faltando integração. Vamos dialogar. Nós já pedimos os blindados algumas vezes e todos foram negados. Espero que sirva de exemplo que a gente precisa dessa integração. Obrigado. Leandro. Governador, bom dia. Bom dia, senhores. A gente está ao vivo no RJ. A pergunta é justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal? Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi? Não foram pedidas dessa vez, porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder, falando que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO, e o presidente já falou que ele é contra a GLO, e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte, e como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo inclusive os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. E o governo federal está fazendo política, governador? Henrique Coelho, por favor. Governador, Henrique, bom dia. Eu queria saber do senhor o seguinte, está sendo planejado um plano de retomada de várias comunidades aqui no Rio de Janeiro, ainda não sabe por onde vai começar, mas eu queria saber, diante desse cenário que o senhor está afirmando aqui para a gente, que existe uma disputa, uma dificuldade com o governo federal, como que vai ser feito esse diálogo para que exista uma ajuda do governo federal para que essa retomada seja feita pensando nos próximos meses e anos aí? Vamos entender, a retomada é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o coordenador desse plano, é quem a decisão do Supremo fala. O Rio já entregou a primeira parte na data prevista dos 180 dias, e nós estamos fazendo o processo de diálogo. Esse plano será encaminhado ao Supremo, diferente do que se achava. Nós optamos por não fazer um plano genérico.
que falava que seria um investimento impagável. Nós já faseamos o plano. Então, o que foi já para o CNMP já é com uma proposta de faseamento, que eu também vou tomar liberdade de não falar aqui, porque até por lealdade do plano, mas a Secretaria de Segurança Pública inclusive já direcionou as primeiras áreas. Algumas você já sabe que esse troço vaza, mas não vai ser da minha boca que eu vou falar. E nós estamos já esperando isso ser encaminhado para o Supremo, ou então que a gente seja requerido a fazer novos estudos, tudo, para que o Supremo, inclusive, na decisão é claro sobre a questão do financiamento disso. E a adesão dos 11 ministros foi que o governo federal terá que entrar no financiamento disso. Então a gente espera que muito rapidamente esse plano entre para que a gente seja instado a poder começá-lo o mais rápido possível. As nossas forças de segurança estão preparadas para começar desde agora. Então, ser aprovado pelo Supremo e a gente vê a questão do financiamento. Estamos de volta para todo mundo nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Com a palavra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, após a mega operação contra o Comando Vermelho na zona norte da cidade. Vamos ouvi-lo. Que a decisão for autorizada, enfim, pelo Supremo Tribunal Federal. Kleber Rodrigues, Aqui. É do Kleber? Ô Kleber, você tá bom? Bom dia. As forças de segurança sempre afirmam que quanto maior o ataque aos policiais, maior a chance de ter uma liderança naquela área ali. Se existe uma informação de vocês, se hoje os policiais chegaram perto do DOCA, tivemos a informação também que 25 pessoas foram presas dentro de uma mesma casa. Se dá para repassar essa informação. E para o senhor falar um pouquinho mais sobre esses drones, Essas imagens circularam hoje no Brasil e no mundo inteiro, mostrando granadas sendo lançadas, se já se sabe de onde partiram esses drones. Obrigado. Vamos lá, sobre a questão dos presos, provavelmente tem lideranças sim. Ao final do dia a gente vai estar especificando quais foram esses líderes, até pelo tamanho da resposta. Quando essa resposta é muito forte, como está sendo, hoje, é um indício real de que tem lideranças importantes ali. Esse indício está muito claro, porque eles têm uma tendência de, quando não tem grande liderança, de fugirem rapidamente, não irem tanto para o confronto. Como eles foram muito para o confronto, e já tem nas redes avisos, mandando fechar a rua, mandando os irmãos da facção ajudarem, isso é um grande indício de que há altas lideranças lá. Sobre a questão dos drones, é um repeteco do que eu venho falando. O Rio de Janeiro não produz essas armas, não produz essas drogas, não produz esse poder bélico. Esse poder bélico está entrando pelas fronteiras, esse poder bélico está sendo financiado via lavagem de dinheiro, e por isso essa integração é tão importante. Deixar claro que recentemente a Polícia Federal fez uma grande operação e nós elogiamos quando ela foi feita, e elogiaremos sempre que a gente conseguir bloquear arma, bloquear dinheiro, bloquear droga. Isso aqui não é uma briga política, na verdade é um clamor por ajuda. As forças de segurança do Rio de Janeiro estão sozinhas. Ao mesmo tempo que hoje eu estou inaugurando a 57ª base do Segurança Presente no Mercado de São Sebastião. Estou aqui, o pessoal tá lá inaugurando. O Rio de Janeiro já passa de um investimento anual de 16 bilhões de reais pelo 3º ano consecutivo nas forças de segurança. Ou seja, tudo que o Estado pode fazer está sendo feito. Não está sendo economizado recurso, estamos fazendo investimentos, aquisição de armas, de coletes, de inteligência, de infraestrutura. O policial teve o seu salário reajustado. Tudo aquilo que se falava, aquela grande infraestrutura que a polícia precisava ter, hoje nenhum secretário meu pode vir a público reclamar de nada, de falta de apoio e de investimento. Ao contrário, as falas deles em blogs, em qualquer local, é que a polícia hoje tem praticamente tudo que precisa ter para fazer o seu trabalho. E é uma tristeza. E é curioso, porque a gente passou cinco anos com uma liminar proibindo o helicóptero com plataforma de tiro.
E hoje a gente vê um drone com plataforma de bomba. E eu ainda não vi nenhuma ONG dessas que defendia o fim do helicóptero está criticando agora. Nem o Partido Socialista Brasileiro tem enviado nenhuma nota ainda, que foi quem fez a ação e pediu o fim do uso de helicóptero. Eu ainda não vi nenhuma nota se solidarizando os policiais e nem criticando. Isso não pode o policial bem treinado na plataforma. Mas pode o criminoso usar no momento que tivemos uma intercorrência técnica aqui no contato e no pronunciamento do próprio governador fluminense, Cláudio Castro, momento onde ele até tentava rebater acusações de ONGs e partidos de esquerda contra o uso de helicópteros em operações policiais, no momento onde hoje talvez um grande destaque, um dos principais manchetes dessa mega operação foi o uso por parte dos vagabundos, dos bandidos, de um drone acoplado com bombas alvejando os policiais. Então, vamos só ter clareza aqui, até porque a operação de hoje no Complexo do Alemão pode até ser vista como um avanço, que fique claro, mas só pode ser considerada de fato uma virada de jogo se vier seguida de rotinas de segurança, de justiça rápida, de presença permanente, de reocupação do Estado legítimo e não do Estado paralelo. Até porque para o cidadão que vive com o olho aberto, né, e ouvido atento, o teste é muito simples, tá? Será que vai haver silêncio de tiroteio amanhã de novo? Será que vai haver bloqueio de avenida depois da captura desses mais de quantos bandidos, David? Quantos? 56 bandidos? A última contagem qual foi? A última atualização, 56. Ou será que só vai ser só mais uma luz na TV antes aí do flash das câmeras apagar, né? Se for o segundo, meu amigo e minha amiga, você continuará pagando essa conta com medo, com imposto, com prejuízo, e para assistir a esse espetáculo sem final feliz, a verdade é essa. Vamos com a nossa Jess Peixoto. Uma coisa me marca muito nessa coletiva, porque em vários momentos o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, faz críticas veladas e responsabiliza a DPF 635. E por que é isso, para quem não conhece? E por que eu trago isso? O que é essa DPF? Ela é uma decisão ali que veio do Supremo Tribunal Federal, na figura do relator, que foi o ministro Fachin, durante o tempo da pandemia. A solicitação foi, ele falou do Partido Socialista Brasileiro, você não deve ter entendido. É porque a solicitação nasce do PSB, que faz isso em relação às comunidades, às favelas ali dentro do estado do Rio de Janeiro. E a DPF 635, ela foi alterada apenas neste ano. Então, por anos, ela ficou valendo, as operações eram difíceis, não se podia ter operação com um helicóptero teleguiado, que são esse que ele acabou de mencionar. Então, o que aconteceu? Em abril desse ano, os 11 ministros revisitaram esse tema, até com críticas a essa DPF do próprio prefeito, tido como mais à esquerda, Eduardo Paes, de entidades da segurança pública, do governador Cláudio Castro, e as operações, elas voltaram a ter uma certa normalidade, algumas regras permaneceram, o governador mesmo comemorou algumas regras justas. Então, em caso de óbito, por exemplo, você tem que avisar imediatamente o Ministério Público do que aconteceu ali, coisas nesse sentido. Mas o que aconteceu? A DPF 635, ela é encarada como um momento em que todo a favela, a comunidade, aquele centro, ele fica mais difícil de ter operação. E aí, o que aconteceu? Ele menciona que muitos, mais de 30, são de outros estados, como, por exemplo, o Pará. E aí, os criminosos começaram a se mudar para o Rio de Janeiro, para ficar lá, para estarem mais protegidos em relação a essas incursões policiais. Por isso que hoje tantos desses criminosos desta operação, pelo menos 30, como ele coloca, são de outros estados. Então acabou protegendo. A consequência foi uma externalidade negativa em relação ao combate do crime organizado. A decisão foi revista, como eu disse, no dia 4 de abril deste ano, e agora as operações elas vão pegando esses toques mais de normalidade, de poder determinadas coisas que há 4 anos não seria possível. Retomando agora o contato com o governador fluminense Cláudio Castro, com todas as atualizações. Vamos lá. Tem toda a ligação. Eles estão tentando de tudo para tirar a polícia de lá, porque os líderes estariam encurralados. Então essa é uma forma aprendida por eles. Eu já falei isso e eu vou repetir, assim como itens, como temas como suicídio e outros que a imprensa tem um pacto de não divulgar, esse tipo de manobra deveria ser um outro pacto da imprensa, porque óbvio que não é a intenção de vocês, mas vocês acabam criando quase que uma saga do herói para eles,
quando tem esses mecanismos que atrapalham a sociedade sendo divulgados. Essa é uma triste realidade hoje e acho que esse deveria ser um pacto discutido pela imprensa, desse tipo de metodologia não ser divulgado, porque isso acaba criando um incentivo a eles a fazerem mais quando eles sabem que os governos apanham por causa desse tipo. Mas, repito, todos os batalhões estão em prontidão, a polícia está na rua para, num primeiro momento acontecendo, a gente debelar isso. Já aconteceu um carro da Conlub, que nós imediatamente debelamos e liberamos. Então a polícia está na rua, era previsível que isso acontecesse, está no planejamento e a polícia está rapidamente liberando as vias. Eu queria só fazer mais uma pergunta em relação à população. Claro. Agora. O senhor falou no início da coletiva que é uma defesa, mais de defesa que de segurança desse território do Rio de Janeiro. Mas esse... defesa, deixa eu só explicar. Eu falei que, em primeiro lugar, a operação é cumprimento de mandado judicial. Sim. E de defesa, que eu falo é segurança pública e defesa nacional. Você tem a diferenciação do que é segurança pública. Lá na Constituição Federal fala que o Estado é responsável pela segurança pública e a defesa nacional seria responsabilidade da União. O que nos parece, até pela transnacionalidade, e essa é uma fala do ministro Lewandowski, que essas instituições já são transestaduais e transnacionais, que isso está virando um caso de defesa nacional, não em si de defesa da população. Defesa da população é tudo. A gente faz defesa da população, eles fazem o que a nossa análise técnica, e eu estou mais repetindo as análises dos nossos secretários, é que isso está passando a ideia de segurança pública e já adentrando na esfera de segurança nacional e segurança transnacional, já que essas facções criminosas já chegaram em Portugal e já chegaram em outros países. Foi nesse sentido que eu falei. Perfeito. Então, sobre segurança para a população que está nesse fogo cruzado, está no meio dessa guerra, nessas comunidades, a gente sabe que essa operação de hoje é uma operação permanente da polícia, de combate ao tráfico, ao Comando Vermelho, mas qual o recado que fica para essa população que está ali, que sabe que novas operações vão acontecer para poder coibir esse avanço do Comando Vermelho nas comunidades do território do primeiro lugar, primeira coisa é que esses confrontos estão acontecendo, não vou dizer 100%, que pode ter acontecido um ou outro, mas eles estão majoritariamente acontecendo em áreas de mata. Então a população foi pensado em encurralá-los lá para que a população sentisse o mínimo possível, assim como há meses atrás a gente fez na Rocinha igualzinho, onde a população quase não sentiu os efeitos da operação. Isso é mais um elogio que um aplauso que eu queria fazer às nossas forças de segurança que planejaram essa operação, e rapidamente para a área de onde a população não sentiria, não teríamos os famosos efeitos colaterais, que apesar do nome efeito colateral, na prática é a vida das pessoas. E as polícias se preocuparam com isso nesse planejamento, não só nesse, como em todos a gente vem se preocupando para que a população sinta o mínimo possível dos efeitos dessa operação. E isso vem, inclusive, da DPF, da nossa responsabilidade de cumprir a DPF, e tem sido ponto principal do nosso planejamento, ser cada dia menos em áreas, digamos, urbanas, vou dizer urbana no sentido de urbana e mata, só para fazer a diferenciação correta, perto da casa das pessoas. A gente tem feito planejamento para evitar isso demais. Tinha mais um, né? Não, governador. Acabou? A gente está ao vivo aqui para a Band News FM e Band News TV, Vinícius Calixto. Gostaria de perguntar para o senhor a respeito, que chegaram informações até nós, até a nossa equipe de policiais, sobre o aparato de segurança para esses policiais, para essa operação de hoje. O que foi montado de, seja material bélico para esses policiais e também tecnológico, seja aeronaves, que garantisse que houvesse danos mínimos a esses policiais que foram hoje até os complexos da PEN do Alemão, dada a resistência desses criminosos? Eu vou falar em parte, você pode repetir essa pergunta à noite, porque se eu falar como o equipamento está lá ainda, eu vou divulgar o que está acontecendo. Mas tem um grande aparato tecnológico, tem um grande aparato de policiais, 2.500 policiais, e todos eles com todo o equipamento de proteção individual, mas que isso está lá no momento, vai com certeza gerar risco à operação. E mais,
Depois você repete, por favor, no fim do dia, quando os secretários, que aí eles vão ter a tranquilidade de te falar quais foram os itens utilizados, mas foram sim, isso eu já te garanto que tem muita coisa de tecnologia embarcada nesse momento lá. Eu só não posso falar que eu vou entregar o que está acontecendo e não é essa a ideia. Tá bom? Ótimo, obrigado. Tem alguma informação de vazamento dessa operação de hoje? Até agora não. Se tiver, será investigado. Obrigado, gente. E assim conclui-se a coletiva de imprensa do governador Cláudio Castro após a mega operação. Vou acionando aqui David de Tarso com as atualizações, o balanço, né? Pelo menos os números que nós ficamos reféns aqui, né? Claro que a gente sempre relembra, né? Que uma morte sempre é uma grande tragédia, toda morte é uma tragédia, mas diversas mortes, muitas mortes vão se tornando estatísticas, mas nesse caso aqui, a depender de quem realmente foi eliminado, a gente sabe que é uma briga essencialmente do bem contra o mal, mas se não tiver sequência não vai adiantar nada. Vamos aqui com o David. É claro que a gente lamenta, né, todas as pessoas que foram atingidas, que são vítimas, né, desse enfrentamento, como eu vi há pouco aqui, uma mulher que foi atingida enquanto estava na academia, foi atingida no glúteo, também tem... Esse é um problema. Um policial civil que infelizmente acabou morto. São 18 mortos nessa operação, de acordo com o último balanço. Até o governador ainda há pouco não quis dar muitas informações sobre isso, até a mega operação está sendo realizada. Mas esse enfrentamento e também a sofisticação dos criminosos em relação à polícia, com o lançamento, e o governador mesmo confirmou, de granadas por meio de drones. Então essa ação dos bandidos agindo, que eles dominam territorialmente aquele espaço e dessa forma eles conseguem se fortalecer. Ou seja, eles se blindam ali naqueles espaços, nos morros, para que eles possam atuar e dessa maneira também evitar enfrentamento por parte das forças de segurança. No momento onde a gente se despede apenas de quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Pânico, daqui a pouco para vocês. Morning Show fica por aqui. Tchau! E em frente aqui, dando a conclusão em números finais para o programa, analisando ainda tudo o que aconteceu, e não é pouco. O próprio Cláudio Castro, né, Mano Ferreira, evocando as imagens do Complexo do Alemão em 2010. Todos nós lembramos, né, daquela mega operação midiática com bandidos correndo ali pelos morros, fugindo, televisionada ali no auge da Rede Globo, helicópteros ali filmando em tempo real. A diferença ali é que houve sim um intercâmbio entre forças federais, forças do Exército, blindados da Marinha, com o governo estadual e as forças policiais do Rio de Janeiro, ao contrário dessa vez, que isso foi a grande diferença que o próprio governador quis traçar entre 2010 e 2015, 15 anos depois, como a coisa degringolou e piorou, né? Pois é, Marinho, e essa falta de integração já acende por si só um alerta, né? Porque muito mais do que uma operação pontual, para que a gente tenha resultados efetivos e essa operação não acabe entrando na memória como aquela de 2010, que depois não conseguiu se sustentar no tempo, dando domínio territorial ao Estado de volta e, com isso, segurança à população, nós precisamos ter a capacidade institucional do Estado de ocupar aquele território e exercer soberania ali dentro. Eu diria que a grande luta brasileira por soberania hoje é reconquistar os territórios que foram tomados pelo crime organizado. E isso exige integração institucional e capacidade de coordenar os esforços, não apenas das forças de segurança, mas também das demais forças do setor público, para que a gente tenha os serviços de saúde, educação, assistência social operando de uma forma realmente a ter o domínio territorial do espaço por parte do Estado e não do crime organizado. Doutora Luciana, vamos com a Jess Peixoto concluindo e a gente parte para a finalização. Vamos lá. Tem uma frase do governador Ronaldo Caiado que é: ou o bandido muda de profissão ou ele muda de Goiás. Graças à DPF 635, o bandido mudou para o estado do Rio de Janeiro e ficou sobre uma lógica de proteção e se sentido não tocável. Então é muito importante que os territórios sejam recuperados. Soberania só existe quando as pessoas têm acesso ao Estado democrático de direito e não vivem reféns do crime organizado. E essa ação, rapidamente, ela também tem lideranças do Pará, viu? Do Pará, do Ceará e tantos outros. Doutora, também trazer um outro dado aqui, que o governador falou muito na GLO, garantia da lei e ordem, como se houvesse uma resistência do governo federal em decretar a GLO, neste caso específico, no estado do Rio de Janeiro. Só que em decorrência dessa DPF, que a Jess fez menção, houve um acordo foi homologado parte de um acordo que prevê
o decreto da GLO para essa recuperação desses territórios com um plano que é apresentado agora em outubro, para que haja esse decreto. Então, a gente tem que analisar se realmente existe essa responsabilidade, inércia do governo federal ou se faz parte de uma burocracia.